O que você espera de uma estreia na UEFA Champions League? Um jogador, quando ele faz seu primeiro jogo na maior competição de clubes do mundo, na competição que reúne as principais equipes, os principais atletas, os principais treinadores, ele muitas vezes passa por um momento de aprendizado, por uma situação de ser colocado em situações que ele não estava acostumado, ainda mais vindo às vezes de ligas mais de qualidade menor. Ele passa por um período de adaptação, ele passa por momentos um pouco mais complicados antes de, claro, atingir uma maturidade e fazer atuações que mostram uma peça já mais rodada, uma peça mais compreendida dos seus arredores de como essa competição funciona, porque é realmente, como eu já falei aqui em outros vídeos, o cenário mais espetacular e mais qualificado do futebol mundial há alguns anos já é assim. Então, o que isso me traz? Me traz ao tema do primeiro jogo do Bruno Guimarães na UEFA Champions League. Hoje foi a estreia dele pelo Lyon contra a Juventus. É uma equipe que tem muita história na competição, está fazendo há alguns anos também contratações visando conquistar esse título para complementar sua hegemonia na Itália, que inclusive está ameaçada esse ano, né? E o Bruno ele veio de um jogo pelo Lyon pela Ligue 1, um jogo muito bom também, onde ele deu sinais ótimos, com a equipe jogando um futebol um pouco mais um pouco menos animador, digamos assim. Foi um jogo um pouco fraco no primeiro jogo dele no campeonato francês, mas agora a expectativa era que ele até começasse no banco de reservas, por ele ter chegado faz 2 semanas na França, ainda está passando por toda essa adaptação, mas o treinador Rudi Garcia confiou nele e, claro, valeu muito a pena, porque o Lyon fez uma das melhores partidas da temporada, foi provavelmente a melhor partida da temporada, e ele, individualmente falando, foi um grande destaque, foi um cara que se destacou por vários atributos. O que chama atenção para mim? A qualidade ofensiva do Bruno Guimarães, ela tá clara, a gente que acompanha o futebol brasileiro, a gente que pessoas que acompanham de perto também o Atlético Paranaense desde o início dele, nos aspirantes, com o Thiago Nunes no Campeonato Paranaense, ele já demonstrou uma aptidão ofensiva muito acima da média. Mas para mim, o ponto que destaca realmente, que mostra o porquê que ele é um cara que vai chegar na elite do futebol mundial, a gente pode até lembrar da apresentação dele na primeira convocação para a seleção brasileira pré-olímpica, a seleção olímpica no caso. Na apresentação dele, pediram para ele falar um pouco do estilo de jogo, preferências e tal, algo nesse sentido, e me chamou muita atenção que ele falou que ele era um volante marcador com bom passe. E claro, ele é conhecido por todos os atributos ofensivos, e o que chama atenção quando a gente está assistindo uma partida dele são realmente os lançamentos, são os passes incisivos, é a forma que ele consegue manusear a bola em situações de espaço curto, e isso realmente ele brilha aos holofotes em competições de variados níveis, como a gente está vendo agora. Mas ali, para mim, mostrou muito bem que ele é um cara que, além de ter todo esse talento com a bola, ele não vai deixar de correr, ele não vai deixar de marcar, ele não vai deixar de jogar com intensidade durante os 90 minutos ou até mais, ele não vai deixar de fazer uma cobertura defensiva, ele não vai deixar de compactar o time, ele não vai deixar de ocupar um espaço importante e de, se preciso, fazer um desarme lá na frente do seu próprio gol nos acréscimos de uma partida. Ele é um cara que tem uma aptidão ofensiva acima da média e poderia muito bem ser aquele jogador que está focado simplesmente no momento ofensivo, no momento da bola chegar no pé dele e ele tentar fazer o jogo acontecer. Mas como a gente viu no Atlético já há algum tempo e agora no Lyon, um exemplo magnífico por ser o palco ser a UEFA Champions League já num jogo de mata-mata decisivo, a gente viu um jogador que ele está determinado a colaborar com o time de forma excepcional em sua execução em todas as fases do jogo. Se o Lyon está atacando, ele está lá orquestrando. Se o Lyon está buscando um momento de maior controle, ele é o cara que eles já estão dependendo, digamos assim, para dar mais cadência, para escolher bem os passes. Ele tem muito um poder de estar toda hora pensando à frente, toda hora pensando no momento ofensivo, no momento de ferir o adversário, um jogador bem incisivo, mas que controla como poucos. Então ele sabe muito bem essa questão de timing, essa questão de saber o momento de atacar e o momento de você fazer um jogo mais de controle. E no momento defensivo ele é o cara que, se necessário, ele vai ser o primeiro a puxar a pressão, ele vai marcar o zagueiro na saída de bola e, se necessário, ele vai ser o cara a puxar as linhas, a fazer o time
bloquear mais as brechas que poderiam se abrir no momento de contragolpe e fazer com que o time se feche em linhas organizadas e ele se torne ali um dos comandantes dessas linhas, fazendo com que ela suba no momento que ele ache mais propício, fazendo com que ela recue e fazendo com que, quando ela recue, ela esteja em posições de sempre ganhar a segunda bola, que é algo muito importante, que às vezes a primeira bola numa dividida, a primeira bola num lançamento que vem de fora, que vem de longe, chega na área, o seu zagueiro perde ou alguém perde, isso acontece, mas a segunda bola é muito importante, é quando ela vai realmente entrar em jogo, quando ela vai dar um momento de posse para determinada equipe. Ele é um cara que está muito ligado nisso e demonstrou hoje mais uma vez que ele não se desliga do jogo, é totalmente concentrado, ele está buscando soluções para a partida do lado defensivo e do lado ofensivo, e isso faz dele um cara, para mim, totalmente diferenciado, um cara com recursos excepcionais, com uma mentalidade, com uma consciência do jogo que foge dos padrões que a gente está acostumado a ver, até para bons jogadores na Europa. Eu acho que isso é o que vai fazer dele passar de bom jogador para excepcional jogador, chegando até no nível de jogador de elite, digamos assim, um jogador que você consegue confiar nele, independente de cenário, independente de adversário, de estádio, de circunstância, de momento do jogo, porque ele já demonstra há muito tempo e deu um exemplo que isso vai seguir agora em sua carreira na Europa, de ser um cara de confiança. Você está precisando de um jogador no momento decisivo, no momento que você precisa de um cara que entre 100% nas jogadas, que entre vivo, entre com intensidade, mas ao mesmo tempo passe uma sensação de segurança, de calma. Esse é um cara, para mim, uma das maiores revelações do futebol brasileiro desde que eu acompanho, nesse século com certeza, e fico feliz de ele ter conseguido demonstrar já em sua estreia em competições europeias o nível que a gente estava acostumado a ver no Atlético Paranaense em várias competições. Então ele foi o destaque da partida para mim hoje, ele tem números excepcionais, ele foi o jogador que mais correu em campo, o time do Lyon inclusive foi o jogador que mais correu em todas as oitavas de final da Champions. E ele foi um cara que estava a todo momento comandando essa postura, e isso é algo que eu sempre bati uma tecla. Eu acho que as valências ofensivas dele estão claras para todo mundo e você não precisa ser um analista, ser um especialista para entender, tá claro, e aquilo ali é um talento acima da média. Mas o outro lado da moeda, o lado que faz dele realmente excepcional para mim é isso. Ele corre, ele marca, ele se movimenta, ele abre espaços com a bola, ele abre espaços sem a bola, ele se apresenta para o jogo, ele adota uma postura de líder, então é isso que fez dele o melhor jogador, inclusive, do pré-olímpico, sendo decisivo para a classificação do Brasil para as Olimpíadas. Isso que está fazendo dele já um dos jogadores favoritos no Lyon, um jogador que está chamando muita atenção da mídia francesa, e tenho a certeza, eu não posso dizer, mas tenho assim indícios quase certos de que é um cara que vai realmente muito longe na carreira, um cara que está preparado para tudo que o futebol pode proporcionar a ele e tudo também que ele pode proporcionar ao futebol, que é um desempenho de altíssimo nível, independente do momento e da circunstância do jogo. Então esse é um vídeo rápido, eu não ia falar até do pós-jogo dessas partidas, como eu falei, eu estava fazendo um pré-jogo nas partidas de ida da Champions e eu faria o pós-jogo só nas partidas de volta, mas estou abrindo esse espaço aqui hoje para falar sobre esse jogador que me chama muito a atenção há muito tempo. Então hoje meus olhos saltaram de novo por ver um cara ali, uma estrela realmente, não digo nascendo, porque isso já foi há algum tempo, mas mostrando cada vez mais que ele vai se consolidar entre as referências da posição. É isso aí, um abraço para quem está acompanhando os vídeos, continue deixando opinião nos comentários, deixando o que vocês estão achando aqui do canal, e um abraço, até a próxima.